pela primeira vez, mas vocês podem ver que eu criei esse lá pelo Meet, aí vocês vão poder entrar sempre pelo mesmo link, aí não vão, nas próximas não vão precisar pedir autorização, tá bom? Eu vou manter sempre esse link para facilitar para vocês. Eu estou assumindo a disciplina agora no lugar do professor Marcos, Antônio Marcos, né, que dava aula para vocês. Não sei se vocês me conhecem, mas eu sou professor Agenor aqui do IFG também, já dou aula aqui há quase 10 anos. E a gente perdeu uma professora de matemática porque acabou o contrato e precisou redistribuir as disciplinas, tá? Por isso que a gente fez essa alteração, tá bom? Aí, daqui para o final do curso, eu serei o professor de vocês. Eu acho que eu já consegui iniciar a gravação nesse negócio. Tenho quase certeza que sim. E tá, isso, pelo que eu vi que está gravando. Então, se alguém, por acaso, perder a aula, algum colega que chegou atrasado, pode acompanhar depois. A gente vai postar lá no Moodle, tá? Vocês já deram uma olhadinha no Moodle, como eu deixei organizado esse primeiro bimestre para vocês? Ok, tá bom. Vocês vão ver lá que então, assim, tem um cronograma certinho do primeiro bimestre, tá? Com listas de exercícios, inclusive exercícios resolvidos do livro que eu tenho colocado para vocês, videoaula complementar, material complementar também, tá bom? Então, assim, se alguém depois tiver alguma dúvida, é só me procurar. Eu deixei um link lá para as aulas de segunda-feira, mas eu não sei se vocês já chegaram a conversar com a coordenação, se ela avisou. A segunda-feira, o professor está falando assim. Talvez seja a questão do seu áudio aí, Jordana. Então, aí, semana que vem, dia 7 é feriado, certo? Na segunda-feira. Mas nós teremos uma aula na terça de reposição, tá bom? Então, terça que vem é a aula, dia de terça-feira, mas no calendário acadêmico será uma aula de segunda-feira, tá? Então, vocês vão ter aula comigo. Vocês vão ver que, por exemplo, eu vou poder não, criei um link lá, mas deixei oculto para vocês durante a semana. Eu vou abrir, que é um link especial para essas aulas que a gente vai ter de reposição, tá bom? Aí no dia a dia, a gente pode sempre seguir usando esse link aqui, que daí vocês vão ficar precisando pedir autorização para entrar. Eu conversei com o Marcos, eu estava dando aula de matemática 1 também em outras turmas, e a gente estava mais ou menos parecido, iria iniciar funções, tá? Então, vou iniciar hoje vocês falando um pouquinho sobre funções. É o capítulo 2 do livro de vocês. Ah, tá, vocês estão avisando aí sobre o som, tá bom. Eu vou tentar iniciar a apresentação aqui agora, enquanto vocês vão ajustando esse negócio de som, só para mostrar como está a sala do Moodle, rapidinho. E aí eu começo a aula propriamente, tá bom? Que a gente tem só 45 minutos de aula. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo agora a tela aí? Espero que sim, porque eu também não sei muito desse Meet. Ah, ok. Eu vou só abrir um recurso que a gente tem aqui para eu poder ver o Meet junto com vocês. Então, agora o bom é que eu consigo ver as perguntas de vocês e o Meet. Então, vocês vão ver aqui que Matemática 1, Química, eu renomeei a sala. Aí tem, então, esse link, como eu falei, é o nosso padrão. Quem já foi aceito para entrar nessa aula, nas próximas, quando vier por esse link, não precisa mais pedir autorização. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Agora a edição. Aqui, agora provavelmente vocês estão vendo aqui, assim, ó, atenção, link especial para aula de reposição, tá bom? Então, quando a gente tiver uma aula de reposição, como vai ser da semana que vem, aí eu deixo ele ativo para vocês. Como vocês devem estudar ao longo do bimestre, tá? Então, informações sobre o primeiro bimestre. E se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa até no primeiro itemzinho aqui, é um chatzinho, você vai entrar lá, vai fazer suas perguntas e, na medida do possível, vou sempre responder vocês, tá bom? Quem quiser, às vezes, anotar, meu horário de atendimento é toda segunda e toda sexta, das 2 às 3h30, tá bom? Tá bom, então bora lá.
Pronto, aí aqui tem as atividades que vocês vão fazer de maneira síncrona, ou seja, ao vivo aqui comigo, tá bom? O que está previsto. O que você vai ter que estudar na sua casa por conta própria. Então, tem, essencialmente, ver esses 3 vídeos, que dá 34 minutos somando os 3 vídeos, tá bom? E tentar resolver esses exercícios. Se vocês voltarem aqui em cima, tem exercícios resolvidos do livro didático, onde eu tenho resolvido exercícios para vocês. Vou até abrir aqui. Eu tenho resolvido os exercícios para vocês. Vocês conseguem ver agora essa solução que está aparecendo? Não? Sim? Ah, ok. Então, vocês vão ver que eu tenho resolvido. E, assim, na medida do possível, eu também tenho um canal no YouTube onde eu vou gravando vídeos e vou postando para vocês. Então, por exemplo, as primeiras questões não tem vídeo, eram mais simples, mas a questão 18 tem a página, que vocês vão ver as sessões estão distribuídas assim, exercícios da página, por exemplo, 51. Aí eu fui lá e resolvi a questão 18, por exemplo. Além disso, eu deixo um linkzinho onde, se você clicar, você é direcionado, por exemplo, ao esse canal, meu canal no YouTube, onde você pode acompanhar essa solução, entendeu? Então, assim, eu tenho tentado manter isso atualizado semanalmente para ajudar vocês, tá? Vou fechar essa página aqui. E aqui é a nossa avaliação do primeiro bimestre. Vocês vão ver, o primeiro bimestre a gente tem só até o dia 16, agora de setembro, para encerrar, mas aí eu deixei programado do dia 19, que é um domingo, até 26, que é outro domingo. Então você tem de meia-noite de um domingo até a 11h59, né, 23h59 do outro domingo para realizar essa prova, tá bom? E aí é mais ou menos essa a estrutura do curso, e a gente vai falar então nesse período sobre funções, tá bom? Então agora vamos ao que interessa, que é tentar falar sobre isso, tá bom? Permitindo alguém entrar aqui mais, tá bom? Eu vou então iniciar a aula, e aí para não ficar tão pesado, eu vou desligar aqui o meu vídeo e vou tentar manter esse padrão onde eu consiga ver a perguntas de vocês, se alguém tiver alguma pergunta, e a tela enquanto eu dou aula, tá bom? Então, vamos mudar aqui essa apresentação. Vou parar e iniciar de novo, porque daí eu escolho o aplicativo aqui. Estão vendo minha tela aí? Alguém, por favor, responda no microfone, porque eu não consegui deixar dessa maneira onde eu vejo a tela e vejo e tento dar aula ao mesmo tempo. Tudo certo, dá para ver sim. Tá ótimo, obrigado. Sim, sim. Então, olha só, como eu falei, então, a gente vai iniciar esse capítulo de vocês, o capítulo 2, tá bom? Quem está com o livro didático aí, isso é lá na página 40 a partir da página 40, isso eu acho aqui 41, tá? Aí tem um pouquinho da história sobre funções, mas eu vou direto ao que interessa, que é a definição de função, tá bom? Uhum. Ok? Então, vocês adaptam um minutinho a minha letra feia, mais algum tempinho vocês acostumam. Ok? Então, se tiver muito pequeno, alguém grita, porque eu não tenho acesso agora à tela de vocês, tá bom? Então, nós vamos tentar falar sobre funções. Como eu falei, então, capítulo 2 do livro. Ok? Tá bom, então, vocês estudaram conjuntos com o professor Marcos, e agora a gente vai falar sobre funções. E por que a gente estuda conjuntos antes? Porque, essencialmente, funções são definidas tendo como sua saída e sua chegada conjuntos. E aqui, para a gente vai ficar sempre em conjuntos numéricos, tá bom? Então, o que é uma função? Uma função é uma regrinha. Então, uma função é uma regra. Aí você pode pensar assim, regra ou lei, tanto faz, tá bom? Que associa
esse P barra é para, tá bom? Acho que é a primeira vez que estou dando aula para vocês, então vou deixar assim, já vocês acostumam com minhas notações. Então, para cada elemento X pertencente a um conjunto A, então essa notação vocês já viram com o professor Marcos, né? Está dizendo que esse X é elemento do conjunto A, ok? Um único Y pertencente a um conjunto B, ok? Então, graficamente, você pensa o seguinte, você tem um conjuntinho A, você tem um conjuntinho B, e agora a gente tem uma maneira de relacionar eles, tem uma regra, que a gente está chamando de função, então, uma função F, ok? Uma funçãozinha F, ensina como que a gente pega cada elemento daqui e leva em um único Y, que a gente costuma denotar por F de X, ok? Então, Y igual a F de X, ok? Então, essa é a noção básica de funções, ok? Então, é uma regra que ensina como que a gente pega cada elemento de um conjunto e leva em um único de um outro conjunto, ok? Aí a gente costuma dar nomes, porque fica um conjunto, o outro conjunto, senão vira uma bagunça. Esse conjunto que é o conjunto de saída, você pode pensar assim, que a gente denotou A. A maneira de você pensar, então, é o conjunto de saída. A gente denota ele, chama ele o domínio da função. Ok? O B, aonde a função está chegando, a gente chama, então, você pode pensar assim, um conjunto de chegada. Nós chamamos, então, o contradomínio da função. Okay? Então, da onde a função sai é o domínio, da onde ela chega é o contradomínio. Muitas vezes, em vez de denotar por A ou por B, a gente pode usar assim, ó, D de F, domínio da função, C de contradomínio da função. Okay? Vamos supor aqui um exemplo. Professor, Pois não. uma aluna acabou de pedir aqui para aumentar a letra. Ela tá assim, Ok. Melhorou assim? Ou não? acho que sim, acho que sim. É, Ok. sim, ela mandou. Tá bom, obrigado, viu? Pode dar o grito aí quando for o caso, tá? Então, vamos tentar pôr um exemplo bem simplesinho aqui. Então, exemplo A. Imagina o seguinte, então eu tenho um conjuntinho A, um conjuntinho B. Vamos imaginar que aqui então eu tenho menos 1, 0 e 1. O conjunto, então, A só tem menos 1, 0 e 1. O B só tem, por exemplo, 1, 2 e 3, ok? Vamos tentar explorar um pouquinho esse exemplo aqui. Inclusive, para ver se a gente entende a definição de função ou não. Então, vamos imaginar que a gente tem uma regrinha que ensina o seguinte, ó, sei lá, o menos 1 vai no 1, o 0 vai no 2 e o 1 vai no 3, ok? Então, vou chamar de f isso aqui. Aí a primeira pergunta para vocês, isso aqui é uma função ou não? Professor, Pois não. eu não estou vendo o que o senhor está explicando, eu estou vendo o senhor. Sério? Sério. Não, mas você, então, é porque quando eu clico na apresentação, aparece duas telas minhas. Monique, Tem o Agenor e provavelmente tem o você Agenor apresentando. fixou o professor. É o quê? Então você fixou ele. Tem eu e tem eu apresentando, entendeu? Se você... Tem como você fixar a apresentação. Não sei se ajuda, né? Eu vou até desligar minha câmera aqui, que daí pronto, agora você... Conseguiu me ver? Ver no caso, ver a apresentação, o quadro aqui no caso? Ah, agora eu tô vendo, obrigado. Ah, ok. É porque eu tinha voltado lá na tela de vocês, tá bom? Ok. Tá ótimo. Então, é o seguinte.
Voltando aqui, então, como eu estava falando, essa aqui é uma função. E por que é uma função? Nós temos, então, o conjunto de saída, que a gente chamou domínio, de chegada contra domínio. E para cada elemento de F, existe um único, para cada elemento de A, existe um único em B, tal que X se relaciona com esse Y, certo? Então, por exemplo, o menos 1 ele só é elevado no 1. O 0 só é elevado no 2. E o 1 só é elevado no 3, ok? E não fica ninguém de A sem que ter, pensa assim, sem ter uma seta saindo, certo? Então, isso aqui é uma função. A gente poderia escrever assim da seguinte maneira, ó. F de menos 1 é 1, ok? O que a função faz com o número menos 1? Ela manda ela no número 1. O F de 0 é 2. E o F de 1, 3, ok? Então, primeiro exemplo de uma função. Vamos ainda ficar, então, nesses mesmos conjuntinhos aqui, menos 1, 0 e 1, 1, 2 e 3, ok? Para tentar exemplificar, extrair ao máximo esse conceito de funções aqui. Então, vamos, de novo, manter o A, menos 1, 0 e 1. O B, 1, 2 e 3. E aí, então, vou usar um verde aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, com menos 1 vai no 2, ok? Mudei ele um pouquinho, né? O 0 vai no 2 e o 1 vai no 2. Aí eu vou perguntar para vocês, chamar de G. Isso aqui, G é função? Sim ou não? Pelo menos uma manifestação aí, uma do sim ou do não. Acho que não, porque os números não estão, tipo, equivalentes. No caso, sobrou menos 2 e menos 3. Então, mas na verdade é o seguinte, a definição fala assim, para cada elemento de A, ou seja, para todo mundo em A, tem que existir um único em B, certo? Não diz que esse único precisa ser diferente, ok? Então, a resposta é sim, isso aqui é função. É função. Aí você pode pensar assim, ficou alguém de A sem seta, saindo seta? Não, né? Ok? Essa seta que sai é única? É única, né? Por exemplo, do menos 1 não sai duas setinhas. Então, do 0 também não sai duas setinhas, nem do 1 não sai duas setinhas. Então, é função, ok? Nesse caso aqui, você ia ter G de menos 1 vale 2, G de 0 é 2, e G de 1 também é 2, ok? Não tem problema isso acontecer. O que não pode acontecer é o seguinte caso. Vamos chamar de exemplo C por aqui do lado. Por exemplo, o seguinte caso. Manter o mesmo conjunto, ok? Menos 1, 0 e 1. E aqui, então, 1, 2 e 3. Vamos usar só um vermelho aqui. Vamos imaginar assim, ó, que o menos 1 vai no 1, ok? E o 0 vai no 3. Vou chamar isso aqui, sei lá, de H, ok? Aí a pergunta, H é função? Não. Agora não, né? Por quê? Porque sobrou o 1 sem ter nenhuma setinha saindo dele, ok? Então, para que seja função, no domínio, no Azinho de saída, esse aqui é o domínio da função, ok? Domínio. Não pode ficar ninguém sem seta, ok? E mais ainda, a seta não pode sair, não pode sair em duplicidade. Pensa o seguinte, um exemplo D aqui, vamos imaginar, você tem o A, você tem o B, aí você tem assim, ó, menos 1, aqui, ó, perdão, né? Não é função, ok? Não é, esqueci de escrever, né? Não é função. Por quê? Porque o menos 1 não tem imagem, ok? Oh, perdão, menos 1 não. O 1 não tem imagem, tá? Menos 1, 0 e 1. O último que a gente vai explorar nesse exemplo de 1, 2 e 3, assim, tá bom? Vamos usar o azul aqui, que eu não usei. Agora pensa o seguinte comigo, ó. Vamos imaginar que o menos 1 vai no 1 e o menos 1 vai no 3. O 0 vai no 2 e o 1 vai, sei lá, 1 vai no... São Paulo ganhou de 2 a 1, ontem 1 vai no 2. Ok? Vou chamar isso aqui de função de
Derrota do Corinthians. É o seguinte, pergunta, esse trem é função ou não? Não, porque eu acho que porque eles estão entrelaçados. Isso, olha só, eu vamos até vir aqui no menos 1 e circular de novo, olha só, o menos 1 ele está sendo levado no 1, ok? E está sendo levado no 3. Para que seja função, ninguém de A pode ficar sem ter imagem, isso acontece, né? Sai seta de todo mundo, não sai? Só que essa seta que sai tem que ser única, ela não podem sair duas setas de um mesmo elemento, ok? Ela não pode ser levada em duplicidade, ok? Então, você pode escrever assim, né? Pois o menos 1, no caso, possui duas imagens, né? Professor, Pois não. os conjuntos têm que ter a mesma quantidade de elementos? Não, não precisam, não. A gente pode pensar o seguinte, eu ia fazer, esse era o último que eu ia fazer, mas a gente faz mais um assim. Pensa, fala para mim aí, uns 4 números aí, pode falar à vontade. 2, 3, 5, 6. Beleza. Aí fala para mim mais números do que esse, ou menos, sei lá, tanto faz. 1. Pode ser número negativo também? Pode, à vontade. Pode pôr até Menos uma raiz, 2. vamos pôr assim, ó, vou pôr uma raiz aqui, isso não tem nada a ver. Menos 2. Tá bom? 3. Ou quer mais? Se você pôr 3, aí os dois vão ficar com o mesmo Tá. tanto. Então a gente pode, Tá no bom. caso, aumentar mais, tá bom? Aí Uhum. vamos imaginar o seguinte. Pode ser que o 2 vai no 1? Pode? Pode. O 3 vai no raiz de 2, o 5 vai no menos 2, e sei lá, o 6 vai no 1 de novo. Pode ser assim? Pode. Isso aqui é uma função. Entendi. Uma função. Por que ela é uma função? Todo mundo de A tem imagem, certo? E essa imagem é única, né? Ok? Uhum. O 2 vai no 1, o 3 vai no raiz de 2, o 5 vai em menos 2 e o 6 vai em 1 de novo. Só que, diferente do que acontecia no item E, por exemplo, não existem duas setas saindo de ninguém, certo? E também não fica ninguém de A sem ter seta saindo. Então, esse é um exemplo de uma função. Tá bom. Você pode ter mais ainda, assim, olha, eu vou começar a apresentar outros exemplos. Eu só estava concluindo aqui, então. O menos 1 tem duas imagens, né? A gente escreveu aqui, né, que D de menos 1 seria 1 e D de menos 1 seria 3, ok? Isso aqui não dá certo, né? Ó, vamos começar, então, a melhorar os exemplos, porque os mais interessantes, vocês vão ver, não são onde esses conjuntos são finitos, bonitinhos assim. A gente tem exemplos de funções mais legais, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo que vai ser o que a gente vai estudar boa parte do próximo trimestre. Vocês estudaram os conjuntos numéricos, né? Então, por exemplo, assim, esse símbolo denota o conjunto de todos os números reais, ok? Professor, tem uma aluna que falou que você não está autorizando ela. Faz só um Ok. minutinho aqui. Tá. Vou permitir. É porque eu estava aqui. Não, Eu tenho que sair da apresentação. Mais um. Tem mais, será? acho que Obrigado. Se vocês puderem me avisando aí, ajuda, viu? Obrigado. Então, olha só. Aqui eu conto todos os números reais, certo? Então, pensa o seguinte. Isso aqui, ó, f de x. Você escreve x mais 1, por exemplo, ok? Isso aqui é um exemplo de uma função. Agora, o problema é o seguinte. Quando os conjuntinhos são finitos assim, fica fácil você fazer o diagrama e entender, né? Quem vai em quem, certo? É fácil ver se é função, é fácil ver se não é. Mas os casos mais interessantes são esses assim. E para que fica sem sentido fazer esses diagramas de setas, pelo seguinte, você não consegue listar todos os números reais. Então, você ia passar a sua vida toda aí, não ia chegar em lugar nenhum, a conclusão nenhuma, ok? O que a gente precisa se perguntar é, será que eu posso calcular, para todo x, somar mais uma unidade nele? Posso, né? Qualquer número que eu tiver, eu posso somar mais um, né? Então, não tem problema nenhum em fazer isso.
E será que algum número eu não posso somar uma unidade, né? Que seria assim, ficar sem ter uma setinha saindo, que é o exemplo C, né? Ok? Não, nenhum número eu não posso deixar de somar 1, isso não há problema nenhum, né? E a última pergunta que você poderia fazer, será que se eu somar mais um em algum número, eles podem dar dois resultados diferentes? Ou seja, eu pego o número 2, se eu somar um nele, será que além de 3 ele poderia dar outra coisa? A resposta é de novo não, ok? Então isso é uma função. Enquanto que, por exemplo, aqui assim, ó, essa história de domínio é importante para a gente, porque pensa o seguinte, eu tenho essa funçãozinha aqui agora, g de x, raiz quadrada de x, certo? Isso aqui, desse jeito como está aqui, não é função. Alguém sabe me dizer por que não é função? Alguma manifestação aí de por que não é função? Nenhuma ideia? Vou até olhar o chat aqui. Nada? Não, mas eu posso tirar a raiz de 2? Primeiro eu vou aproveitar que eu já estou até aqui no chat, tem 34 pessoas, eu vou fazer a chamada, tá bom? Eu tenho um programinha que ele faz a chamada automática, nesse momento ele já me deu a chamada de todo mundo que estava presente aqui agora, tá? Se vocês estiverem visualizando minha tela, vocês vão ver que ele vai aparecer. Era para aparecer em tese aqui agora. Não sei por que não apareceu. Eu também estou apanhando, aprendendo a usar stream aqui, tá bom? Eu vou explicar por que que é. Ixi, agora sumiu vocês. Lascou. Ah, voltou, acho. Pelo menos eu vou conseguir de novo. Não quero não. Na próxima aula vai dar certo, tá bom? Eu vi um negócio aí do número ser negativo, positivo. É mais ou menos esse sentido. Eu vou tentar explicar. Vou voltar aqui agora que vocês estão vendo. Olha só. Então, por que que dessa maneira a raiz de x não é função, ok? Por que que não é função? Pelo seguinte, para ser função, você tem que poder calcular em todo mundo, certo? Em todo mundo do seu domínio. Esse é o domínio da nossa função, ok? Por exemplo, eu posso calcular raiz de 1, certo? Raiz de 1 é 1. Posso calcular raiz de 2, ok? Não é exata, mas é possível calcular a raiz de 2. Então, existe, ok? O fato é que existe. Raiz de 3 eu posso, certo? Não é exato, mas, de novo, existe. Aí a pergunta é, se eu, como está em R, eu posso pôr todo mundo, certo? E se eu tentasse raiz de menos 1? Okay? Esse número aqui, ele não é um número real. Ou seja, ele não pertence a nosso contradomínio, não existe, ok? Então, se eu não posso calcular g de menos 1, pensa na nossa setinha como se não pudesse sair do menos 1 a raiz lá, certo? Na verdade, não é só para o menos 1, eu não posso tirar para nenhum negativo, ok? Então, não é função, pois não existe raiz quadrada de número, não existe raiz. Professor, Pois não. aí se o número fosse o conjunto só de números positivos, aí daria, Muito né? bem. Exatamente. Esse, então, a gente pode chamar exemplo G1, por exemplo. Né? Eu vou só acabar de Ok, escrever. obrigada. Eu que te agradeço. Não existe raiz quadrada de número negativo. Número negativo. Como é que é o seu nome? Bruna, Ó, conforme a Bruna falou, muito bem observado, é o seguinte. Vou chamar até de G1, tá bom? Então, assim, se a nossa função fosse o seguinte, os reais positivos. Então, para quem não se recorda, você tem todos os números reais, quando você põe esse maisinho aqui embaixo, está dizendo que você só considera os que são maiores ou iguais a zero, tá bom? Então, se a nossa função fosse com a mesma carinha ali, ó, g de x igual a raiz de x, pronto, agora você tem uma função, ok? Porque você pode extrair raiz quadrada de qualquer número positivo, sem ter problema, ok? Esse caso aqui é função.
Então, uma dica para vocês quando forem tentar resolver os exercícios, vocês vão ver assim, sempre que o exercício te der uma pergunta assim, determine o domínio, ele quer o maior domínio possível, certo? Então, se você tivesse num exemplo assim, ó, assim, determine o domínio aí ele ia escrever assim, ó, por exemplo, g de x igual a raiz de x, ok? O que ele está perguntando nisso aqui? Ele quer saber qual é o maior conjunto onde você pode calcular todos os valores, tá? Aí, nesse caso aqui, a resposta ia ser como? Você observa, né? Como não existe raiz quadrada de número negativo, o que precisa ser o seu domínio? Precisa ser todos os números, domínio no caso da função g, né? Opa, perdão, aqui a funçãozinha g, que a gente chamou de g, né? O domínio de g seria quem, então? São todos os números reais que são quem? Maiores ou iguais a zero. Para não escrever isso aqui feinho, a gente escreve assim, ó, os reais positivos. Entendido? Exemplo A, exemplo B. E se fosse assim agora, ó, se eu chamasse, mesma pergunta, o domínio raiz de x menos 2. Se fosse assim agora, o que a gente ia fazer aqui? O que precisa para que a gente possa calcular aqui dentro essas raízes? Que esse x menos 2 tem que ser o quê? Maior, Positivo. isso, maior ou igual a zero. Então, precisaria que o x fosse o quê? Maior ou igual a 2. Então, você ia dizer que o domínio da sua função ia ser quem? Os reais, que são o quê? Maiores ou iguais a 2, ok? Você pode escrever isso dessa maneira ou na noção de intervalos. Lembra quando é maior ou igual, o intervalinho é fechado, certo? Então, é 2. E é todo número maior que 2, certo? Pronto. Esse conjunto e esse são a mesma coisa, tá bom? Então, é só tentar adaptar a essas coisas que a gente tem visto, tá bom? Os casos mais interessantes que nós vamos trabalhar, então, não são esses de conjuntinhos finitos, mas ele ajuda só para a gente dar essa ideia, essa noção, essas definições de funções, tá bom? A gente falou sobre o domínio contra o domínio, agora eu preciso falar sobre a imagem de uma função, ok? E o que é a imagem de uma função? Vou passar aqui para o lado. Então, lembrando, só para recapitular, né? Vamos até escrever assim. Nós temos aqui, então, f de A em B, função, ok? F de A em B, isso aqui é uma função para nós. Ok? O A nós chamamos de domínio. Então, df, onde sai domínio da função. O B nós chamamos de contradomínio. Então, vou chamar assim, contradomínio da função, ok? Mas dentro de B existe um outro conjunto especial que a gente chama o conjunto imagem. Eu vou voltar lá o segundo exemplo que a gente fez para tentar explicar isso antes de escrever a definição. Quando a gente está falando sobre funções, então eu vou voltar aqui bem no exemplo B que a gente fez. Ó. Quando a gente está falando sobre funções, esse exemplo B aqui, então, só para recapitular, ele é uma função, certo? Só que a setinha não chega em todo mundo, fica a gente de fora, certo? Por exemplo, nesse exemplo nosso, ficou 1 e o 3 sem receber seta, certo? O conjunto de todos os elementos de B que recebem essa seta, ou seja, mais formalmente, então, o conjunto de todos os elementos de B, onde existe um x em A, tal que f de x desse y, a gente chama a imagem. Então, qual é a imagem dessa nossa função aqui? É somente o 2, ok? Qual é a imagem dessa primeira funçãozinha aqui? É todo mundo, né? 1, 2 e 3. Tem seta chegando em todo mundo. Então, é o próprio B, tá bom? Então, a imagem ela não precisa ser o B todo. Ela sempre é uma parte de B
Quando a gente tem sorte, ela coincide com B todo, tá bom? Então, para a gente poder encerrar a aula de hoje, que acaba às 9, eu vou colocar essa definição aqui, tá bom? Então, o que é o conjunto à imagem? Então, a gente vai chamar... como eu usei lá o símbolo já antes, né? IM, imagem da função, ok? A imagem da função, vou escrever em português, que depois a gente coloca simbologia matemática. Então, é o conjunto de todos os elementos de B, elementos, tá bom? Elementos Y de B, T que, então, tais que, tá bom? Exista X em A, tal que F de X seja Y. Ou seja, esse dizer que existe X, a gente está dizendo que existe uma setinha saindo de alguém de A, chegando nesse carinha de B, tá bom? Então, formalmente, para a gente deixar bonitinho, é o seguinte. A imagem de uma função f é quem? Todos os y de B, tais que esse ezinho ao contrário significa existe, tá bom? X em A, tal que f de x seja y. Meu y está mais feio do que o normal. Acho que ficou melhor. Esse ezinho, para quem não conhece, significa existe, tá bom? Essa barrinha tá o quê? Então, isso é imagem, e a imagem, ela é sempre um subconjunto do contradomínio da função, ok? Tranquilo isso aí? Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Se a raiz de um número for 4, então, quer dizer, se um 4 estiver na raiz, os resultados não seriam 2 e menos 2, então o domínio não, um dos elementos do domínio não estaria correspondendo a dois números. Não, essa é uma confusão que as pessoas fazem. Então, foi até bom porque, assim, vou fazer o seguinte, a gente tem aula só, 45 minutos de aula por semana, tá bom? Então, hoje eu vou parar aqui em funções, eu vou responder essa sua pergunta, eu volto aí para a sala porque pode ter alguma outra pergunta e a gente deixar os combinados para a próxima semana, tá bom? Então, vamos tomar um cuidado, então, cuidado. O que você perguntou tem sentido, tá bom? Você falou, então, assim, ó, a raiz de 4, você falou que pode ser 2 ou menos 2, ok? Cuidado. Então, na verdade, é o seguinte, quando a gente está resolvendo essa seguinte equação, quais são os números cujo quadrado são 4, ok? Os números onde o quadrado é 4. Aí sim, um número é 2, porque 2 ao quadrado é 4, e o outro número é menos 2, porque menos 2 ao quadrado é 4, tá bom? Então, às vezes o que a gente acontece, o erro é o seguinte, você está resolvendo assim, você tinha lá x ao quadrado igual a 4, então você coloca que x é mais ou menos raiz de 4, ok? Aí você fala, x é mais ou menos 2. Por isso você fala, tem duas raízes, o 4. E não é verdade, senão a função f de x lá igual a raiz de x, não seria a função. A definição da raiz é o seguinte, a raiz quadrada de um número a é um valor, digamos, então eu vou dizer que x, então, eu quero calcular a raiz quadrada de a. Eu vou dizer que isso é um número, ok? É um número positivo. Isso é questão de definição, ok? Positivo. Tal que, digamos, um número positivo x, tal que x ao quadrado seja a, ok? Essa é a definição de raiz. Então, a raiz quadrada de um número, a, é um número positivo x, tal que x ao quadrado desse a. Então, a raiz quadrada de 4 é o 2, não é mais ou menos 2, entendeu? Existem dois números cujo quadrado são 4. 2 e menos 2. Entretanto, a raiz quadrada de 4 é só o 2, porque é uma questão de definição. Senão, geraria essa ambiguidade igual você comentou aí, tá bom? Às vezes a gente não se atenta, é porque acontece o seguinte, o correto seria fazer assim, quando você vai tirar a raiz, num caso igual esse, você põe assim, x, ele é o módulo
da raiz quadrada de 4. Ok? Por isso que aparece esse mais ou menos aqui. Nesse segundo bimestre, a gente provavelmente deve estudar a função modular, que trata sobre coisas dessa aqui. Então, quando você tem o módulo de um número, você pode pensar assim, você tem números reais, ok? Aí aqui imagina que está a origem, o zero. O módulo é a distância de um número até zero. Então, o módulo de x é x unidades. Tanto faz se você estiver à direita ou à esquerda, certo? Se eu estou no número menos 3, tem que chegar no zero, eu andei 3 unidades. Se eu estou no 3, tem que andar até o zero, eu também andei 3 unidades. Então, esse é o sentido do módulo, tá bom? E aí, por isso que aparece esse mais ou menos 2 aqui. Ok? Mas então, a raiz quadrada de um número A é um número positivo x, tal que x ao quadrado seja A, tá bom? Vou voltar aí para... Vou encerrar aqui a Professor? apresentação. Pois não, pode perguntar. Então, para ser função, a raiz quadrada sempre vai ter que ser positiva. Eu não entendi. Para a gente poder colocar dentro da raiz, sim, é positivo, ok? E o resultado que a gente vai obter também é positivo. Então, por exemplo, a imagem, né, eu falei agora, a última coisa que a gente falou foi sobre a imagem, certo? A imagem de uma função f de x igual a raiz de x são só os números positivos, por exemplo, certo? Ok? Então, se... Já vai dar o horário, mas deixa eu voltar ali só para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Faz tempo que a gente não tem aula, né? Então, pensa aqui assim, ó. Deixa eu só achar o exemplo da raiz, certo? Tá aqui, ó. Da raiz, certo? Estão vendo, né? F de x, g de x igual a raiz de x, certo? A imagem dessa função aqui, a imagem dessa função... Não tá aparecendo. Não? Certeza? Sim, não tá aparecendo. Ixi, peraí então. Mas eu tinha pedido para apresentar. Eu vou encerrar e apresentar de novo. Só um pouquinho. Agora apresentou. Tá, agora vocês estão vendo a tela preta aqui de novo. Sim. Opa, obrigado. Então, olha só. A imagem dessa função, ela só é os reais positivos. Ok? Então, assim, porque o valor que a gente vai obter aqui é sempre um número positivo. Então, quando eu coloco aqui, daqui só sai positivo, certo? Mas toda vez que eu tinha raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2. Nunca vai aparecer ninguém negativo. Então, ela é um exemplo onde a imagem não é todo mundo, tá bom? Ok? Esse é um exemplo disso. Só para então, para fechar essa partezinha da imagem, já para essa função aqui, ó, a imagem vai ser todo mundo, ok? A imagem, nesse caso aqui, é todo mundo. Então, esses a gente vai falar na próxima aula. É um exemplo de uma função sobrejetiva. Essa é um exemplo de uma função que não é sobrejetiva, tá bom? Mas isso vai ficar assunto para nossa próxima aula, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ok, tá ótimo. Então, é isso, gente. Eu vou tentar aqui mais uma vez fazer essa chamadinha aqui. E a gente volta a se encontrar como segunda-feira. Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta sobre as atividades lá do aplicativo. A gente tem que terminar ela antes do dia 16, todas, né? Qual atividade? No aplicativo, o senhor já mandou, não já? No Ah, Moodle? sim. Todas antes do dia 16. Não, é porque assim, é o seguinte, eu não passei nenhuma atividade para vocês me entregarem, entendeu? É só para vocês poderem tá. estudar aquilo assim, é como que vocês vão se preparar do ponto de vista de conteúdo, entendeu? Assim, o que a gente tinha que falar, porque a turma de vocês, vocês tinham 3 horas de aula de matemática por semana, né? Agora vai ser só 45 minutos, né? E Sim. então, assim, boa parte, grande parte, então vocês vão ter que estudar sozinho, né? Então, é um roteiro de como você pode estudar, entendeu? E aí, assim, o que tem lá para vocês é a data da prova, tá certo? Aí, a prova, que é lá no último, lá, questionário avaliativo. Baseado nessas questões... E ele já está disponível. Não. Ele vai ficar disponível a partir do dia... O bimestre acaba dia 16, certo?
Mas como bom, eu assumi a turma de vocês hoje, a primeira aula que eu estou dando para vocês hoje, então eu não consigo dar uma prova até o dia 16. E eu deixei, então, de um domingo, do dia 19, abre às meia-noite desse domingo, né? Do dia 19, e vai até às 11h59, às 23h59, do outro domingo, 26, para vocês poderem fazer a prova, tá? Quando vocês abrirem, vocês vão ver, é sorteado aleatório 5 questões, todas de múltipla escolha, ou VOF, e quando começar a fazer isso, você tem, se eu não me engano, 2 horas para poder realizar a sua prova, tá bom? Então aquela lista que tá lá é só pra gente estudar, né? Entendi, muito obrigada. De nada. A lista que tá lá é só para estudar, tá bom? Tá, entendi. Tirar dúvida e tudo mais, tá? Só para responder então aqui a Beatriz, o que é contradomínio? Então, quando a gente falou sobre funções, tem um conjunto onde a função sai, que a gente chama domínio, e onde a função chega, que a gente chama o contradomínio, tá bom? Contradomínio é onde a função chega. Tá bom? É isso, eu consegui até agora, por fim, fazer a chamada, tá? Então, depois eu já lanço até no que é acadêmico ali. E a gente se encontra, então, no caso, terça-feira, mesmo horário, tá bom? E se alguém tiver dúvida, pode marcar lá o atendimento. Estou à disposição, tá bom? E eu vou aprender como que eu pego essa gravação e ponho no Moodle para vocês hoje. Então é isso. Bom final de semana para vocês. Agora eu tenho que se comunicar, eu paro a gravação.